quando uma pessoa ela vivia uma situação de pecado que era público, que era declarado, que todo mundo via, e a pessoa ela continuava e não queria mudar, a regra era essa: não conviver. Não conviver. Parece que é uma contradição, né, com tudo que nós estamos vendo hoje, né? Na carta aos Romanos, nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, que nós devemos amar o próximo. Na primeira leitura de Ezequiel, está falando também sobre a questão da reconciliação. Se uma pessoa está lá no pecado, você deve ir corrigi-lo, mas também, se ele não corrigir, que seja tratado também como um pecador público. É mais ou menos isso. Mas parece ser uma contradição, onde nós devemos amar o irmão. Amar o irmão é uma coisa, conviver com quem peca e não quer mudar de vida é outro, totalmente diferente. O pecador deve ser amado? Deve. O pecado que ele comete é que não deve. Mas, repito, se a pessoa não quer, se vocês se lembram lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que existia aquela questão de incesto, né? Lá na comunidade. Então, foi advertido várias vezes. Então, São Paulo diz então que ele seja tratado como um pecador público, então que ele seja entregue a Satanás. Ou seja, se afaste dele e deixe ele nas mãos de Satanás, porque provavelmente Satanás poderá esbofeteá-lo e talvez ele retorne. Que é uma prática na igreja que se chama a excomunhão. A excomunhão, ela tem esse significado, né? Se tem um membro da igreja que vive numa situação errada, ele não quer sair, é uma situação pública, ele foi advertido várias vezes e ele não sai, então tira ele da igreja, deixa ele fora. Aí é comunicada a toda a comunidade: olha, fulano de tal está ensinando coisa errada, está vivendo uma situação errada também, ele não quer sair, deixa ele de fora. Nada de conviver, nada de ir na casa dele, nada de comer churrasco com ele, nada de cafezinho, deixa ele lá. Porque ele estando afastado, pode ser que ele se arrependa e volte à convivência de novo. Aí a igreja, né, a partir das autoridades, ela mostra: olha, estava afastado, mas se arrependeu. A pessoa se retrata diante da comunidade, ela pede perdão dos pecados dela, pelas coisas erradas que ela ensinou, e depois pode agora todo mundo conviver de novo. Agora, se a pessoa ela não muda, ela continua, aí entra o perigo, né, de ela não se salvar por não ter se arrependido do pecado. Vou falar de forma mais prática. É comum, né? Eu acho que é comum uma dona de casa ir no supermercado, comprar tomates, levar para casa e deixa os tomates lá uns dias. Quando vai perceber, os tomates estão todos podres. Mas por que o tomate apodreceu? Provavelmente tinha um tomate ou dois tomates que estavam podres, e por ter ficado junto com os outros, ele passou a doença dele para os outros, e os outros também ficaram imprestáveis, aí teve que jogar tudo fora. Num grupo, se tem uma pessoa que ela vive uma situação errada, ela tem que ser advertida. Se ela continua no erro e não quer sair,
ela precisa ser tirada do grupo, para que ela não venha a contaminar o grupão com o mal que ela tem. Porque vocês sabem que existem pessoas que elas têm uma capacidade de induzir o outro com as conversas que eles têm e fazer com que os outros acabem acreditando naquilo que ele está falando. E aí vai esses líderes, negativos, ele vai conseguindo com que todos acabem entrando pelo caminho errado por causa dele. Então, quando uma pessoa num grupo ela age dessa forma, essa pessoa ela tem que ser tirada pelo bem do grupo. É isso que Jesus está falando aqui no Evangelho. Seja tratado como um pecador público. Afasta, afasta, não conviva, até que ele se arrependa. Se arrepender, volta. Se não se arrepender, não tem como voltar. Mas pode ser o contrário. Um grupo todo contaminado pelo mal. E tem um que está no caminho certo, está no caminho da verdade. E o grupo está todo no caminho errado. Essa uma pessoa, ela não tem como enfrentar um grupo, ela não vai conseguir mudar o grupo, porque é um grupo, vamos dizer, é 10 contra 1, 10 contra 1 não tem como. O que é que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que largar o grupo, para ela não ser influenciada pelo grupo. Vou falar mais claro ainda. Vamos supor que numa família tenha um filho que ele vive uma vida errada, mas tem os irmãozinhos dele menores ali que está ali convivendo, e tem esse irmão maior que já é adulto, e ele vive uma situação errada, e os pais já chamaram, já conversaram, já falaram, e aquele irmão mais velho, vamos dizer assim, que ele vive aí no mundo das drogas, no vício da droga, e tem os irmãozinhos, e ele está ali, ele está fumando dentro de casa, está fazendo tudo. Os pais têm que chamar a atenção desse irmão. Se esse irmão continuar, ele tem que sair de casa. Ele não pode ficar. Ainda mais que é um adulto. Porque senão ele vai influenciar os menores. E com pouco dia vai ser uma família de maconheiro. Todo mundo fumando maconha. Não pode. Não, mas é meu filho. Vai continuar sendo seu filho. Você vai continuar amando o seu filho, você vai rezar pela conversão do seu filho, mas o seu filho não dá para morar com a família, ele tem que ir embora, porque ele não quer mudar, ele não quer sair da situação. Para evitar um mal maior, tem que fazer dessa forma. Se não ficar ali persistindo, não sei o quê, eu não posso fazer isso porque é meu filho, e vai deixando com pouco dia, o menorzinho que já está se tornando adolescente, está ali, está vendo, aí ele passa o cigarrinho para ele, com pouca hora está o outro sendo viciado também, e vai passando. Vocês estão vendo que situação, aonde o Evangelho está explicando hoje, que deve ser tratado como um pagão,
como um pecador público, se numa paróquia tem um sacerdote que ele está ensinando a doutrina errada, e ele já foi advertido, e ele continua ensinando o errado, os paroquianos têm que ir para uma outra paróquia. Não dá para ficar lá, não. Não, mas eu tenho que ficar, porque não sei o que, eu tenho que rezar. Olha, você tem estrutura mesmo? Porque, olha, uma mentira multiplicada várias vezes e insistindo, você acaba acreditando. Não tem como ficar. Eu repito, ainda mais se a pessoa não tem estrutura. Se a pessoa ela não tem aquela estrutura de saber bem a doutrina da igreja, me desculpe usar essa expressão, já está de cabeça feita, e o outro pode falar o que quiser e ele não vai, e ele percebe que realmente ele não vai se deixar influenciado. Se você quiser, você pode até ficar, mas se o ensinamento errado é persistente no erro, você tem que mudar de paróquia para o seu bem, para o bem da sua alma, para o bem da sua salvação. Imagina, né, nesse mundo de hoje, né, que pela internet se ouve, se assiste de tudo. Por isso que é sempre bom averiguar o que você está ouvindo. É bom averiguar, é bom pesquisar, é bom ver se aquilo que está sendo falado realmente tem coerência com a verdade. Porque quando se trata de verdade, se é uma mentira, não dá para ficar, não dá para ouvir, não dá para persistir. Tem-se que ficar com a verdade. O próprio Jesus falou, né, que ele é a verdade. Então, como é que eu vou ficar insistindo numa questão que não está me fazendo o bem e que poderá atrapalhar na minha salvação? Porque aqui a questão de salvação, como nós acabamos de ouvir, né? Palavra da salvação, e todos nós respondemos: glória a vós, Senhor. Se não vai naquela insistência, não, mas está tudo bem, não sei o que, e tal, né? Está ali o rapaz está namorando uma moça. A moça totalmente desvirtuada. Ele, né, é até apaixonado por ela. Mas ele já fez de tudo, já a ajudou, já conversou, e ela persiste em continuar naquele erro. E ela não quer mudar. Rapaz, larga essa moça. Ela vai desvirtuar você. E você vai acabar caminhando para um lado errado. Recentemente eu estava ouvindo, né, alguém me contando, um filho de casal muito cristão. Aí começou a namorar com uma mãe de santo e persistiu nesse namoro com a mãe de santo, se apaixonou pela mãe de santo. Os pais chamou atenção:
olha, não é uma pessoa para você estar namorando, e insistiu e continuou. Hoje ele é um pai de santo, filhos de família cristã. Quer dizer, não tinha estrutura, não teve estrutura para trazer a mãe de santo para casa, para a igreja. A mãe de santo conseguiu convencê-lo, talvez pelas paixões também existentes dentro, porque a pessoa quando está apaixonada fica cego, e aí acabou saindo da igreja e agora é um pai de santo. Estão vendo o que é ser tratado como um pagão? Um pecador público na concepção judaica? Não vá na casa, não conviva, não ande, porque depois você poderá entrar na onda também e se perder. Repito, não é que a pessoa está de mal, ela só não está convivendo porque não dá para conviver, porque o outro não quer mudar. Por exemplo, né? Estou vendo aqui a Sônia e o Wanderson com as filhas. Está ali o Vanberto com a Eugênia e a filha. Vocês têm um trabalho muito grande. O Vanberto com a Eugênia muito mais, e vocês muito mais ainda. A de lá, a menina ali, é mais fácil. Essas duas daqui, elas já estão maiores. Por isso que vocês precisam estar na vigilância. O Rubens e a Tânia já estão ali com os filhos que já estão maiores. O que aprenderam. Aqui, Wanderson e Sônia, está na hora de infiltrar, colocar. E a de lá também. Tem que ir, Agora ainda dá para dizer assim, olha, não faça isso. Eu não quero você com aqueles meninos. Mas por que, mamãe? Porque eles não são bons, eles não vão te ajudar. E se vê, castigo. Se você persistir, castigo. Se não, tapinha. É assim. Vai usando de autoridade, disciplina. É assim, olha, chama atenção. Não ouviu, né? Dá um castigo. Não ouviu, dá um tapinha. Se conserta logo. Porque quem é que quer apanhar? Não é para espancar, mas é para disciplinar. Aí vai crescendo e vai aprendendo. Uma vez eu ouvi uma mulher falando assim, que os filhos dela diziam assim, olha, eu nem consigo pecar porque minha mãe ensinou tanto a gente o certo, que eu não consigo nem, eu quero até pecar, mas eu não consigo, porque ensinou. Mas vai ali, né? Vai deixando, não tem problema e tal, não tem problema. Não vigiem, não, para vocês verem se não vai ter problema depois. Por isso que tem que estar sob a vigilância. Olha, o pai e a mãe estão sempre ali olhando. Onde é que está? Filho, oi. Onde é que você está? Estou aqui. Fazendo o quê? Está vendo? O que é que você está fazendo? Até ela parou agora. Como é o nome da sua filha? A Valentina até olhou assim e ficou parada. Porque é a voz do pai e da mãe, né? Vigilância. Aí quando eles vão fazer alguma coisa errada, eles ficam até assim preocupados, porque será que mamãe e papai estão vendo? Porque sabe que está vigiando. Agora, se vocês não fazem isso, eles vão
fazer tranquilamente. E lá no futuro, ficar rezando igual Santa Mônica, meu filho, ela conseguiu, por graça de Deus. Então, para não chorar depois, chora agora. Eu termino dizendo, né? Uma mãe, ela dizia bem assim, hoje eu me dedico para os meus filhos. Eu até abdiquei de fazer coisas que eu quero, que eu desejaria, mas hoje eu estou aqui tomando conta deles, porque hoje eu me entrego totalmente, para lá no futuro eu não precisar me entregar mais. Olha que sabedoria dessa mulher, se sacrificando hoje, para no futuro ela não ter que fazer o sacrifício. É bonito, até quando você ouve um testemunho de uma mãe ou de um pai que disse que rezou pelo filho, né? E o filho se converteu. Mas eu acho que o testemunho mais bonito é o daquela mãe e daquele pai que não precisou. Só manteve. É mais bonito, né? Não, seu filho nunca... Não, meus filhos são ok mesmo, porque aprenderam. Agora, se no futuro, depois de velho, der para ruim, a culpa não foi dos pais, não. Mas os pais vão morrer sofridos, porque não era isso que queria, mas com a consciência limpa. Agora, morrer com a consciência dizendo assim, eles estão assim por minha culpa, aí é difícil. Então, vigiem, né? Eu quero até dizer parabéns, né? Essas duas meninas aí, quietinha. Não é fácil hoje em dia, não, viu? Um quietinho ali, a Valentina está aprendendo a ficar quieta, né, Valentina? É isso aí. Os pais vão disciplinando, vai ensinando. Olha, filhinha, quando está na igreja, é assim que vai ensinando. Porque está aprendendo, ainda não sabe. As de cá já sabem. E os de Rubens e Tânia não precisa falar, que já estão tudo grandão, né? Mas ok, entenderam? Espero que tenham entendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima. Ficamos em pé.